Barão Geraldo era um distrito rural. Então, com a chegada da Unicamp, criou-se um conflito, né, muito grande, porque quem já era daqui teve que se acostumar à nova realidade imposta pela chegada da universidade. É um processo natural da chegada de um centro tecnológico como a Unicamp, traz melhorias para a região, mas ao mesmo tempo traz contradições e alguns conflitos. Por exemplo, o custo de vida aumenta, as pessoas que tinham a noção do espaço começam a ter que se adequar a um outro espaço totalmente repensado, né? De trânsito, de um público que é flutuante, porque Barão Geraldo é uma cidade universitária. Fora o Lume, que já tinha um trabalho começado, não tinha nenhum grupo que tinha se fixado aqui, né? Porque eram as primeiras turmas, tinha o Fora do Sério que tinha ido para Ribeirão, e a gente foi meio que o primeiro grupo que fez esse link da universidade de ficar aqui, junto com a Verônica, né? É um movimento que nem quero dizer que fomos nós que inauguramos, mas que acabou começando nesse momento, né? Logo depois a Tish veio dar aula e acabou ficando, e nesse tempo estava chegando os Seres de Luz, então foi um movimento que começou ali. Eu não moro em Barão, né, mas eu tenho uma longa história com Barão Geraldo. E aí eu acho que começa a história pelo Lume, né? Querendo ou não, o Lume, ele foi esse motorzão que acabou gerando muitos diálogos, muita gente que começou, né, ali naquela relação com o Lume, e a partir dali, por conta também da generosidade de um grupo como o Lume, né, foi trilhando os seus caminhos. A partir do contato do Teatro de Anônimo, no Rio de Janeiro, que foram nossos irmãos, amigos irmãos, eles abriram as portas do Rio também, e começamos a trabalhar muito no Rio. O contato com o Teatro de Anônimo, com João e com Márcio, eles foram os primeiros em falar a palavra clown para nós. Que, honestamente, é a primeira vez que eu escutava a palavra clown. Falaram do Lume pela primeira vez e estavam indo para um retiro do clown. Falei, nossa, eu quero ir também. Como podemos fazer para ir? Então aí corrimos detrás desse retiro próximo de clown e fomos selecionados com... Nossa, era tanta alegria que a gente estava. Você me pergunta e eu falo. Vamos ver. Sim. Você fala chinês. Chinês. Eu sou! Alemão. Alemão. Você sabe. Eu acho que foi uma conjunção ali naquela cidade em que as pessoas que se aproximaram foram criando seus espaços, foram ficando ali de alguma maneira e foram compondo ali com o Lume. Eu acho que é parte dessa questão do Lume. Foi se agregando gente e hoje o Barão é uma coisa incrível, né? Muita gente fazendo teatro por metro quadrado, assim, né? Um lugar que eu acho que o lugar que mais tem palhaço no mundo, eu acho que é aquele lugar. As pessoas brincam e falam, balança uma árvore e cai um monte de palhaço, né? E aí foram se criando pessoas que hoje são muito importantes, assim, no cenário teatral, né? A ideia de criação do Lume foi do Luiz Otávio Burnier. Ele chegou da França e foi convidado pela Unicamp para criar um núcleo de pesquisa sobre a arte do ator. Só para você ter uma ideia, isso foi em 1985. Barão Geraldo, naquele tempo, só existia um bar. Era um bar, algumas casas, só tinha um prédio. E a gente começou e não tínhamos sede, não tínhamos nada. Emprestamos o salão de festa da igreja e nós começávamos às 5 horas da manhã, porque meio-dia as mulheres que trabalhavam na igreja já tinham que fazer costura e todas essas coisas. Lembro, inclusive, que a gente fazia treinamento de voz e a criançada toda começava a tirar pedra no telhado porque não entendia o porquê que tinha aquele pessoal gritando lá dentro. E é interessante essa fase da igreja porque eu acho que deu bem uma coisa que a gente manteve ao longo dos anos, é a nossa presença dentro de uma comunidade, né? Mesmo que com o tempo a gente se configurou, né, como um centro de pesquisa da Unicamp, a gente ficou fora do campus e a gente fez questão disso.
Quando o Lume começou em 85, em 86 foi criado o Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, pelo Celso Nunes. Então quase que começou junto, o Lume em 85 e os primeiros alunos, a primeira turma de 86, com o departamento. E acontecia, o Burnet era professor e às vezes o Burnet chamava os alunos para treinar junto com os atores do Lume. E sempre fazíamos trocas, o Lume ia para lá no departamento, fazíamos treinamento energético junto. Então sempre teve essa ligação muito forte entre o Lume e o departamento. Por um lado, ele institucionalmente é um núcleo de pesquisa da Unicamp, que já foi ligado ao Instituto de Artes, era um laboratório. Aí num segundo momento houve uma mudança de status dentro da política universitária, deixou de ser um laboratório do Instituto de Artes e passa a ser um núcleo de pesquisa da universidade ligado à pró-reitoria. Então, assim, o status se torna outro. A gente está no mesmo grau de importância, digamos, com os núcleos que pesquisam genética, engenharia de alimentos. Existe um núcleo que pesquisa o trabalho de ator. Esse é o Lume institucionalmente. Mas, por outro lado, a gente tem uma vida que é de uma companhia de teatro, de um grupo de teatro que tem produtores, que tem turnês, que não tem necessariamente uma ligação direta com aquilo que a universidade banca. Sabe ali onde tem o salão? Lá no Salão do Bonfim! E daí nós começamos. É que ele gostava de festa, né? Nós começamos a dançar, aí eu já marquei encontro com ela. Teve um momento em que eram o Burnier, o Simeone e o Ricardo, que são um núcleo que fundou o grupo. E nós passamos 8 anos, nós três, aprofundando em sala de trabalho. E nenhum ator que vinha trabalhar com a gente gostava, porque era muito puxado, era das 5 a meio-dia. Nós precisamos de mais atores que fazer. Por sorte, no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, os alunos de 4º ano, que eram alunos também do Burnet, convidaram o Burnet para fazer a montagem final. Aí que chega nós 4, eu, o Gesser, o Renato e a Raquel, que fazíamos parte dessa turma do 4º ano. Conheci o Burnier ali, nunca tinha ouvido falar dele, ele era professor das cênicas e ele era uma figura bem polêmica daquele, ou eram os que amavam, os que detestavam, porque ele era radical e de opinião. E eu fui uma das que me encantei. Esse foi um momento do Lume em que eles puderam experimentar tudo aquilo que eles levantaram de técnicas e de metodologias e de procedimentos para o trabalho de ator e que funcionava para eles, no trabalho deles. Foi o momento deles poderem experimentar isso por um ano aplicado a outros atores. E em contrapartida para a gente, recém-formado, era o paraíso também ter 3 mestres nos orientando, nos conduzindo na maneira da gente descobrir o nosso próprio trabalho. O Lume veio para a universidade, então a gente ficava realmente o tempo inteiro no Departamento de Artes Cênicas, trabalhando lá. Quando foi em 1994, que a gente já era formado e foi convidado a fazer um estágio no Lume, coincidiu com o momento em que a Unicamp alugou esse espaço aqui para o Lume, que até então era esse esquema. O escritório era na casa do Cime, o ensaio era no salão da igreja e assim eles iam se virando. E aí a gente chegou, então, num momento onde já havia um espaço físico, né, inserido nesse Barão Geraldo, que realmente tinha pouquíssimas coisas. Para mim a grande virada. Claro, uma virada triste foi que o Luiz Otávio faleceu e foi um baque para todo mundo e a gente até pensou, poxa, a gente continua, não continua, o que a gente faz? E a gente inventou uma tal de Mostra de Maio, sendo que a gente inventou uma programação para essa Mostra de Maio de 4 espetáculos em 4 finais de semanas diferentes, sendo que o único espetáculo que estava totalmente pronto era um, que era o primeiro. Os outros 3 a gente tinha que montar em um mês. Foi uma maneira da gente se olhar um para a cara do outro e falar o que nos une. O que nos une é esse trabalho e vamos trabalhar e vamos produzir, vamos criar. Era uma coisa bonita. Mas isso foi há muitos anos atrás. E naquela época não tinha essa história de carro preto para levar os defuntos, não. Ia carregando na mão. E às vezes trupicava, mas ia todo mundo pro cemitério. Você lembra daquelas fábricas que tinha lá no Cambuci? Luiz Otávio foi estudar na França. Né, se encantou pela mímica, foi lá, acabou sendo discípulo, depois o assistente do Etienne Decroux, estudou com Lecoq, com Gaulier, com vários outros mestres, porque eu acho que uma das coisas muito importantes que sobreviveu no Lume até hoje é que você quer se apropriar de alguma coisa, o teatro, o físico, tem que ir atrás, tem que ir até aquela pessoa
que é o mestre que sabe naquilo, e isso vai ser transmitido não lendo num livro ou tentando imaginar. Não, é na prática, é corpo com corpo. Ele falava que existia uma tradição teatral que é através dessa tradição, que é prática, que o teatro ele sobrevive, ele vai sendo passado. E ele falava que o Lume, quando fosse criado com essa ideia de estudar o trabalho do ator, ele ia se inserir nessa tradição, mas ao mesmo tempo ele ia criar uma nova tradição aqui. Então um pouco foi essa a busca dele. Até o cemitério da Saudade a pé. Ah, é verdade, coitado, ele bebia, né? Aí à noite ele saiu de bicicleta. Ninguém sabia exatamente do Lume, a comunidade. Aí a gente fazia, pintava, eu escrevia, né, que tinha a letra mais bonitinha, pintava um cartaz, colocava na porta, aí entregava a filipeta, ia na moradia dos estudantes, e de casa em casa. Eu lembro que levei mordida de cachorro, a gente se espalhava, cada um vai para um lado, para ver se as pessoas vinham até o nosso espaço. Mas as pessoas vinham, elas não entravam, elas ficavam na cerca, olhando a gente de fora. Quando é o espetáculo da tarde, não tinha muro. Um ano depois, nós montamos o Cravo do Iri Rosa e resolvemos fazer a estreia aqui nessa sala nossa, que cabem somente 60 pessoas. E resolvemos divulgar no jornal. Vieram 300 pessoas. Chegaram 300 pessoas e só conseguia entrar 60. E foi uma confusão, etc. Nesse mesmo momento, uma confusão na rua, passa a Verônica Fabrini voltando ao trabalho. A Verônica Fabrini estava começando uma boa companhia. Começando uma boa companhia, ela passou ali, nem conseguia passar de carro, porque estava lotado. Ela falou assim, escute, o Lume está aqui em Barão Geraldo. Tá fazendo seu maior sucesso aqui, que tá fechando a rua, que ninguém consegue passar. Sabe o quê? Eu acho que eu vou propor pro meu grupo também se instalar, estabelecer em Barão Geraldo. A Boa Companhia se formou na Unicamp no ano de 92 e esses meninos que cá estão foram minha primeira turma como professora no Departamento de Artes Cênicas. E era o primeiro ano que eu dava aula lá e sempre muito entusiasmada com uma premissa inicial do curso de Artes Cênicas, que era a de formação de grupos. Então toda essa história do teatro como uma ação coletiva, gerenciada e organizada e pensada, sobretudo por amigos com identidades poéticas parecidas, sempre me contagiou muito durante a minha graduação. No primeiro ano, a gente formou um pequeno grupo de trabalho extra-classe, né? E como a minha disciplina tinha a ver com dança, com práticas corpóreas e tudo, então nasceu muito em torno disso, né? Apesar de, pelo que eu me lembro, não ser uma das disciplinas que os meninos mais gostavam, né? As questões, né, das exigências técnicas de trabalho e tal, mas foi em torno dessa ideia do trabalho corporal, talvez até pela própria liberdade, né, que o trabalho corporal dê por um outro lado, né, além da técnica, foi se criando esse grupo de investigação, de pesquisa. Nesse trabalho já tinha um apontamento que vai acabar percorrendo toda a nossa história, que era em cima do Otelo, e que era uma adaptação da Verônica, do trabalho de mestrado dela, que era um exercício sobre o ciúme, chama o primeiro trabalho. E tinha os polos do masculino e do feminino, da natureza e cultura, que são temáticas que vão percorrer toda a nossa história de uma maneira ou de outra, que começa lá na nossa origem, né? A premissa dele era de trabalhar em cima da temática do Otelo, completamente livre a princípio do texto e trabalhando os conflitos, né? Como era dança, música e ritmo, do ponto de vista coreográfico mesmo, que a gente começou a montagem. E isso vai realmente permanecer no nosso trabalho. Então foi gostoso ir acompanhando com a colaboração dos questionamentos mesmo, das críticas que os meninos faziam também ao trabalho e tal, como que isso foi permitindo o desenvolvimento, mas dessa matriz fundamental mesmo, né, que eu acho que era, do ponto de vista da linguagem, essa colaboração, né, entre especialmente dança, música e palavra, até mesmo acho que isso a gente seguiu nos outros trabalhos, né? A gente nunca foi um grupo muito teatral, no sentido de trabalhar em cima de um texto dramatúrgico, a priori, né? A gente sempre caminhou mais por essas bordas, né?
dos temas e dessas linguagens. O grupo se formou com outros integrantes interessados em dar continuidade à proposta, e os ensaios eram feitos extracurricularmente. Então a gente tinha um espaço de ensaio de manhã, às vezes à noite, no próprio departamento. A maioria das pessoas está longe de casa, né? Então a gente não precisa prestar conta para ninguém. Querendo ou não, concretamente, os meninos saem da sua cidade, saem lá, sei lá, de Bebedouro, e o que ele vem fazer aqui em Barão, ele pode arriscar o que ele quiser. De outro lado, como a gente também não tem patrocínio de nada, não tem compromisso nesses primeiros momentos com a questão de mercado, também não precisamos prestar conta para ninguém. É um espaço onde você tem que prestar conta só a musa, sabe? Então o pessoal está aqui para estudar artes cênicas ou quer fazer teatro. Então, há um único compromisso deles neste momento, que seja circunscrito no tempo, sabe? Que seja 4 anos, depois vão embora, mas o tempo em que essas pessoas passam ou se fixam por aqui, depois foi se profissionalizando. Mas sempre teve esse amadorismo no melhor dos sentidos, né? Que é um compromisso só com a musa. Porque isso é a nossa escolha também, e a gente tem que assumir as nossas escolhas em todos os níveis, né? Mas isso determina um jeito de fazer. Isso determina, sem dúvida, uma forma de fazer. Mas a gente vai deixando que em cada processo ele seja contaminado pelas suas matrizes. E no Primos teve isso, veio a percussão, veio a primatologia, veio a capoeira, e isso acabou sendo tudo material, matriz, que a gente chama de matriz criativa para a criação espetacular, via improvisação, né? E esse é meio que eu entendo o nosso jeito de trabalhar, deixar que o entorno vá contaminando o trabalho e trazendo material. Eu fazia parte de um grupo de percussão africana, e a gente estava pesquisando a parte corporal do macaco. Nós tínhamos ido ao Zoológico de São Paulo, tínhamos tido aula com uma etóloga, que é a irmã da Verônica, sobre primatologia, e começamos a desenvolver as primeiras matrizes do Primos no corpo do macaco. Só que a gente às vezes não aguentava muito tempo, doía e tal. E aí um dia eu sugeri que a gente trouxesse o grupo de percussão africana para o ensaio. E a gente sempre fala sobre isso, né? Que foi um momento de cisão, assim, porque além da gente aguentar ficar muito mais tempo fazendo, a movimentação ganhou uma outra qualidade. E daí, um tempo de experimentação, a gente decidiu agregar ao espetáculo os instrumentos africanos para se tocar ao vivo. Primos, para nós, foi uma surpresa, que foi o que projetou o grupo, né? E que, além de projetar o grupo, é o que levou a gente para muitos lugares que a gente não imaginaria que a gente fosse. E eu não estou nem querendo citar aí exterior. Eu estou falando de cidades, assim, no interior, lá, ao lado de Petrolina. A gente foi em cada lugar apresentar o Primos. Nunca houve essa ambição tão grande, assim, né? De levar um tipo de linguagem como o Primos para uma cidade como, sei lá, Arco Verde, em Pernambuco. Pra trás! Pra trás, comandante! A gente tinha muito receio de que, por a gente utilizar o texto do Kafka de 1917, meio rebuscado, e levar isso para uma população, sei lá, do SESI, lá em Osasco, onde a maioria era de 15, 16 anos, que entravam gritando e tal. A gente falou assim, esse povo não vai entender nem o que a gente está falando aqui. E ao final do espetáculo, né, eles entravam como a típica plateia de adolescente, gritando, e ia abaixando o volume. No final do espetáculo, todo mundo quieto. E acabava, eles nem batiam palma direita, eles estavam meio chocados. Aí a gente falava, não gostaram. Aí todos vinham falar com a gente, todos saíam macaqueando e fazendo grunhidos de macaco. E nesses 10 anos, como ele falou, a gente teve desde Arco Verde até em Erlangen, na Alemanha, e até em Lisboa, em Portugal, e é um espetáculo que realmente percorre esses públicos e nos impressiona até hoje. Então isso é uma sensação muito legal de o espaço do imaginário invadindo a vida do outro lá no meio da rua, sabe? As pessoas, quando chegam aqui, já, às vezes para o Fevereiro Estival ou para os cursos do Lume, geralmente no começo do ano, elas falam, nossa, mas você tem um polo aqui, vocês formaram isso.
Então, assim, é engraçado a gente ver esse retorno, porque nunca teve um pensamento nosso de falar assim, Lume, Barracão, vamos fazer aqui, vamos tentar trocar figurinhas e tal. Não, acho que cada um foi apostando, o Lume se solidificou ali, no espaço deles, muito pela pesquisa do Burnier. E aí a Verônica também, vamos nos sediar aqui, mas não houve um primeiro contato. E na hora que a gente foi avaliar, até vendo os espetáculos dos outros, e uma hora que a gente falou, vamos tentar fazer uma amostra, entramos em contato com as outras pessoas e fizemos um festival chamado Tem Cena na Vila, que uniu todos os grupos e a gente passou a se conhecer melhor. Na verdade, existia um desejo muito grande da gente sair de São Paulo, porque São Paulo é múltiplo demais. Então, para quem vai trabalhar com pesquisa, com estudo, com a investigação para a criação, era muito complicado a gente trabalhar dentro de um centro tão movimentado que exigia da gente uma divisão muito grande de funções e de trabalhos. Barão Geraldo surge na nossa vida em função do meu trabalho na Unicamp. Eu fui convidada para dar aula na Unicamp, então eu venho para Campinas, venho para Barão, conheço esse lugar e trabalhando na Unicamp eu também encontro um outro tipo de ator. Atores que vêm do interior de São Paulo, atores que vêm de outras regiões do Brasil, inclusive não se concentram na capital, e que também trazem um outro imaginário, um outro perfil. Então, isso foram coisas que começaram a chamar a minha atenção e me interessar. Num determinado momento dessa trajetória, em 97, eu sofri um acidente na estrada vindo de São Paulo para cá. Esse acidente criou uma ruptura para a gente. Essa ruptura obriga a gente, de uma certa maneira, a se repensar e a começar de novo. Então a gente falou, bom, a grande oportunidade de poder romper com São Paulo, que nos atrai tanto, enquanto moradia, enquanto lugar, e recomeçar num outro lugar. Esse outro lugar era endereçado para Barão, porque Barão já aconteciam coisas. A gente queria um lugar que fosse próximo a um grande centro, porque não havia interesse de estar muito distante do movimento teatral, de um movimento cultural, e dessa fluência que tem em São Paulo, que é o acesso a tudo. Esse barracão, ele já existia com o grupo que eu trabalhava aqui, chamava-se Meta Companhia Bisonhose. A gente trabalhava basicamente com a pesquisa da comédia dell'arte e o teatro popular. Era um grupo saído da Unicamp, que estava se formando, e aí eles alugaram esse espaço para que fosse a sede desse trabalho de investigação. Como eu me acidentei, eles ficaram aqui durante praticamente um ano que eu fiquei meio fora de combate, cuidando da saúde. Nesse um ano, eles também, que estavam se formando, decidiram atuar em outras áreas. Alguns voltar para a sua cidade, outros dar continuidade e tal. Quando eu volto para cá, já venho eu, Ézio, para a gente se instalar de fato em Barão Geraldo. No ano seguinte, a Meta Companhia então se desfez inteiramente, saiu do espaço. Aí eu, Ézio, pegamos o espaço e dissemos, essa será então a nossa sede para que a gente possa dar continuidade à pesquisa do teatro popular e das máscaras, que são a nossa base de trabalho, e fundar aqui o nosso espaço de investigação. Eu fui para Campinas em 98 para fazer o curso de artes cênicas, e aí foi lá que eu conheci a Tish. Ela, na época, dava aula no curso de artes cênicas lá no Instituto de Artes. No meio disso, ela deixou o curso, ela saiu, deixou de ser professora do curso. E a minha turma toda, todo o grupo que tinha entrado em 98, queria dar continuidade ao trabalho que estava desenvolvendo com ela dentro do curso, dentro da Unicamp. Então a gente procurou, na época o Barracão Teatro já estava aberto, a gente foi até lá e disse que a gente queria continuar tendo aula, queria continuar estudando com ela. E nesse meio tempo também eu formei um grupo de teatro, junto com mais outras 5 pessoas que estavam nesse curso, que se chamou Grupo do Santo, que era um grupo que pesquisava teatro de rua. E por 7 anos esse grupo atuou em Barão Geraldo, criando espetáculos, e por 7 anos teve uma orientação artística da Tish. Em 2005 esse grupo acabou, desmanchou a formação, e eu continuei morando em Barão Geraldo, lá em Campinas, dando aulas, fazendo outros trabalhos, até que no ano passado eu recebi um convite da Tish e do Ézio para integrar uma turnê que o grupo estava fazendo pela Funarte. E aí fui voltando a estar em cena com Encruzilhados, agora com Tudo por um Fio. Então a relação com o Barracão veio desde de 98 com a Tish, e depois teve esse afastamento e agora esse retorno, não mais como uma
como uma orientação, mas como uma parceria mesmo com o grupo, né? Não mais só com a Tish também, mas agora com o Barracão, com o Ézio, com a Andréia, todos juntos. Que belo galpão escolhemos para contar a nossa história! Olha que coisa linda, toda iluminada! Olha que coluna toda colunada! Que porta encantada! Em 99 eu conheci o Ézio no curso de palhaço. A gente fez um curso com a Sue Morrison, que é uma mestra clown canadense, e aí a gente se encontrou nesse curso, e foi um encontro mesmo, porque dali pra frente a gente virou uma dupla de palhaço, né? E o Barracão tinha, né, ele tinha recém aberto suas portas, na verdade. E de lá pra cá, essa parceria com o Barracão e ser integrante do Barracão foi se construindo ao longo desses 10 anos, né? A gente foi... eu fui levando propostas de coisas que eu gostaria de trabalhar. Lá é um lugar de pesquisa, então a gente foi se aproximando através dos desejos de pesquisa, né? Mas hoje, senhorita, hoje vamos fazer um trabalho espiritual para saber o que podemos fazer numa hora dessas. Fazer nada! Calma, senhorita. Eu trazia duas figuras, esse desejo de trabalhar com texto, aí a gente começou no Barracão também a trabalhar um outro espetáculo, que foi o Encruzilhados, né? E agora sim, depois de 10 anos, depois dessa trajetória, acho que essa parceria se firmou naturalmente. Nesse ambiente de aquisição e aprofundamento de técnicas, a gente nunca deixa de lado a serviço de que está a técnica e o desenvolvimento, o aprofundamento dela. A nossa preocupação não é defender o que é o melhor teatro, mas o que é, para nós, a melhor possibilidade expressiva que nós temos. Por isso, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão do ambiente, do espaço de Barão Geraldo, eu vejo muito possível também isso acontecer em São Paulo e em outros lugares. Talvez nós não sejamos aqueles que consigam fazê-lo, mas é possível. Então a gente conseguiu aqui essa tranquilidade, esse tempo de um trabalho mais aprofundado. E não terá vergonha de se ver. Vamos agora só trabalhar em torno da potência vocal ou de trabalhos acrobáticos, enfim. Vamos ter esse tempo para lapidar o nosso trabalho. E, nesse intercâmbio, a ideia é de apropriação. Eu fico com aquilo que me serve do outro. Eu não estou aqui para continuar o trabalho do outro, mas estou aqui para continuar o meu trabalho com a contribuição que o outro me traz. Eu estou aqui para contribuir com o seu trabalho para que você possa continuar o seu trabalho. Então, é interessante porque às vezes eu vejo Renato falando de mimesis corpórea, ele falando, eu digo, mas isso é o que a gente faz lá. E, ao mesmo tempo, o resultado estético não é o mesmo. São coisas diferentes. Um pensamento que é muito análogo, que é muito amalgamado com o que a gente fala, mas ele fala em outros termos, ele fala em outros conceitos. E a gente, né, então o Lume, o Barracão, os Seres de Luz, a gente vê muito a afinidade. Quando eu vejo o espetáculo dos Seres de Luz, quando tu não estás, eu falo, gente, máscara, tá tudo ali. E ao mesmo tempo, são outras linhas de pesquisa. Então, eu acho que essa ideia da apropriação do tempo de se, mesmo se misturando, se afirmar a própria identidade, se afirmar a própria linha expressiva, não como uma bandeira, tem que ser assim, mas como um processo natural e prazeroso, né? Um processo natural e potente. Isso nos mantém ligados e independentes, né? Então, essa aliança independente que eu acho que é uma força muito grande aqui em Barão Geraldo. Qué bonito, está bonito, ¿eh? Seres de Luz Teatro
nasceu em 1994, quando a gente chegou da Argentina e fomos diretamente para Búzios. A nossa bagagem era muita espuma, uns bonecos que estavam a meio a acabar no processo, e o objetivo era ficar na frente de um albergue para a juventude. Esse albergue para a juventude não funcionou nunca, graças a Deus. A partir daí começamos literalmente quebramos. Quebramos, literalmente, economicamente quebramos. A partir daí falamos, foi um momento muito especial, porque falamos, bom, agora a gente vai viver de nosso teatro, de nossos bonecos. O coro de serenitas guiará você sempre, até conseguirem resolver os enigmas. Um servente chegará com um mapa celeste. Fizemos o Retiro do Clown e foi um ponto importantíssimo na nossa história de Seres de Luz Teatro, porque a partir daí a outra linha de pesquisa foi agregada à nossa história. Foi também um momento de decisões. Por quê? Porque nosso grupo, decidimos mudar para aqui, para Barão Geraldo. Sentíamos que tinha um espírito de trabalho muito importante em Barão Geraldo. Começando por Lume, você chegava no Lume tanto para visitar ou para fazer um curso, e o ar de trabalho constante, de pesquisa, alimentava a gente. Então, a gente está querendo aqui. Não tínhamos casa, tínhamos uma van muito grande, onde colocamos todas as nossas coisas, nossos bonecos. Material de trabalho. Material de trabalho, e mudamos para aqui. Eu faço questão sempre de falar da abertura do pessoal do Lume. Por quê? Porque a gente morava um pouquinho no Lume, morava um pouquinho na casa deles, quando eles viajavam, até conseguir alugar uma casa, uma pequena casa. Chachas en la colita. Ele gosta, ele sempre gosta. Ele sempre gosta. Quando eu canto, ele sempre gosta, não é? O retiro de palhaço, quer dizer, o retiro feito pelo Lume funciona dessa forma. Você fica 10 dias isolado, com uma turma, isolado numa chácara, trabalhando muito, acordando 5 horas da manhã, fazendo treinamento de ator, e vários tipos de treinamentos que vão chegar lá em você descobrir o teu palhaço, né? E aí é muito intenso, muito intenso, muito intenso. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, é bem intenso o retiro de palhaço. E aí é uma metodologia aí desenvolvida pelo Lume, né? Então você vai lá, acho que é que nem santo, né? Vai lá e fica retirado, depois se revela, né? Fica revelado, revela o palhaço, e acho que saiu muita coisa boa lá do Lume, muita gente que seguiu trabalhando e que são bons palhaços. O Retiro do Clown foi muito importante. Por quê? Porque decidimos, a partir dos nossos 2 primeiros grandes mestres, que foi Ricardo Puccetti e Carlos Simeoni, de continuar, de ir atrás dos grandes. Então, vamos para a Europa, vamos a trabalhar com outros grandes mestres. A gente ficou um tempinho lá, né, na Europa, tentando nos virar, né, porque não tínhamos, a gente estava, na verdade, estava muito duro, né, então foi uma experiência muito importante para nós, porque começamos a colocar e a descobrir como conseguir apresentar nos espaços abertos, né? Então foi uma escola também isso, né? E estávamos no começo, né? Então a gente começou a experimentar coisas na rua. A gente descobriu, começou a testar vários números, entre a Lili e eu, com 2 instrumentos que a gente tinha, uma concertina e um concertinho e violão. E começamos a tocar, começando com uma pequena música, né? E aí começamos as gags e tal, e começamos a colocar coisas. A gente trouxe dela uma bagagem bem legal desse
de ações físicas, de repertório assim, né? Que a gente colocou depois em outros espetáculos. El instrumento. La partitura. A nosso espetáculo de rua e espaços alternativos, a la Pipetois, que também foi produto de estar trabalhando no circo com Leris Colombaioni em Roma. Nessa segunda viagem na Europa, a gente foi para trabalhar com Philippe Gentil e também para trabalhar com Leris Colombaioni no circo dele. Então, imagina o que isso revolucionou e alimentou o nosso grupo. Já não tinha onde morar, então a gente tinha que encarar alguma coisa. Né? Então vamos, a gente queria estar aqui, né? Todas as experiências fora e tal, é muito legal e tal, né? Mas o lugar que a gente amava era aqui, né? Aqui estava nosso, como raízes que a gente estava criando, né? Stalinski. Stalinski, Grotowski e tudo. Muito bem. Mais uma, eu quero mais uma. Conseguimos comprar esse terreno aqui. E mudamos para aqui, não tinha nada. Aqui era só um lixão, né? Estava muito largado. Então a gente se mudou porque não podíamos pagar mais aluguel, não podíamos fazer mais nada. Então vamos nos instalar lá. Tinha barraquinha e tinha a van. Então trabalhamos aqui dentro e a ideia era, vamos trabalhar fechado. E aí, quando a gente achar que é o momento, que a gente tem na mão o material para se apresentar para a cidade, né, para dizer que a gente chegou, que a gente está aqui e é isso que vai, a gente abre as portas e inaugura o barracão, como um espaço de investigação e criação. Então a gente construiu um espetáculo chamado Ninguém, e foi com Ninguém que a gente abriu as portas e estabeleceu a primeira relação com o Barão Geraldo, com Campinas, né, com a cidade como um todo, desvinculado da Unicamp. Outras sedes foram se instalando por aqui, começou a criar essa coisa em Barão, que era um movimento entre os grupos. Eu acho que uma coisa que era muito fascinante no início dessa formação toda, era que o compromisso de todos os artistas, de uma certa maneira, era não sair da sala de trabalho. Por mais que você mantivesse um espaço, nós cuidávamos muito de não virarmos administradores, de não trocarmos a nossa função, de tomarmos um cuidado imenso para a gente não sair da sala de trabalho, da criação, para começar a cuidar do escritório e das coisas que deveriam acontecer. Isso tem um aspecto extremamente positivo do ponto de vista artístico de dentro da cena, porque nós sempre trabalhamos independentemente de você ter espetáculos para apresentar ou não. A gente está sempre em trabalho, em ação, porque a gente acredita que é um trabalho como outro qualquer. Você vai trabalhar horas por dia para manter o teu instrumento afinado, as tuas ideias, para imaginar. Então, isso é uma coisa que é necessária. Logo que eu me formei na Unicamp, a escolha de ficar em Barão foi porque lá eu encontrei um tempo para desenvolver o meu trabalho, junto com o Grupo do Santo, na época, que eu sentia, que eu percebia que em outro lugar eu não teria, né? Uma tranquilidade. E isso, o tempo, não é só por ser uma cidade já mais para o interior, mas justamente por ter outros grupos que se dedicam à pesquisa e que se relacionam com o trabalho dessa forma, né? O processo, o estudo de uma linguagem, o estudo de uma técnica, e a partir disso ir, como consequência, construindo trabalhos, construindo espetáculos, e aí saindo de lá, apresentando lá também, mas saindo de lá para apresentar. Então, essa dinâmica que foi se construindo em Barão Geraldo com os grupos, isso me atraiu muito, que é essa justamente de cooperativismo. A gente trocava muito, poder usar o espaço do outro, poder usar um equipamento do outro, poder pedir a orientação do outro num trabalho. Às vezes eu estou desenvolvendo um trabalho que é mais a praia de um outro pesquisador. Ele vem e generosamente olha o meu trabalho e eu posso fazer o mesmo e prestar um serviço para ele. E isso tudo feito porque a gente quer que aquilo aconteça, né? Porque a gente quer que o teatro aconteça ali, porque a gente quer que o trabalho de todo mundo ali cresça. E realmente para nós, que nossas famílias estão na Argentina, para nós, e realmente falo honestamente, são nossa família. Tem meses que a gente não se vê, mas quando a gente precisa, eles estão, nós estamos todos disponíveis, né? Essa disponibilidade
E não estamos para... A gente precisa tempo. Está faltando tempo sempre para criar esta tranquilidade fora das grandes cidades. Para nós é muito necessária. O fato de chegar um mestre internacional ou um grande mestre brasileiro que fica trabalhando com a gente e a gente disponibiliza para os outros grupos, para mostrar o seguinte, eu fazendo um resumo, eu acho que o que impera mesmo é a generosidade entre os grupos. Não é só o Lume que oferece os mestres, sabe? Se um outro traz um mestre, a gente sempre está compartilhando. Não existe disputa. Humanamente era uma relação muito aberta. Cada grupo fazia sua pesquisa muito profundamente, com muita seriedade, mas estava aberto para o intercâmbio. Se alguém tinha uma informação de um festival, se estava voltando com um prêmio, se eu estava precisando um refleitor, se alguém precisa de uma sala, imediatamente todos nos comunicamos, todos nos ajudamos. É uma grande alegria quando a gente sabe que Lume acaba de ganhar um prêmio, que acaba de sair um edital para Barracão para nós. Por quê? Porque isso alimenta, isso dá muita força. A maioria dos que estamos aqui somos todos apaixonados por aquilo que fazemos. Então, quando a gente está fazendo alguma burocracia, para nós estamos perdendo tempo. Por quê? Porque vamos num espaço como o dos meninos, vamos lá e eles estão trabalhando. Então, a gente sente isso. Então, o que faz? Vai se queijar? Não, vai lá, vai em casa e começa a treinar, volta a treinar. Eu cheguei de fora porque eu sou inglesa, fiz teatro em Londres, mas eu jamais imaginava que eu podia encontrar um lugar onde o teatro realmente fosse pensado de uma maneira diferente. Então isso me encantou profundamente. E daí logo depois, eu lembro que em 97, quando eu cheguei aqui e comecei especificamente a trabalhar com Lume, mas os outros grupos já existiam, então já tinha Boa Companhia, tinha o Barracão começando, e tinha as mostras em todos os espaços, e tinha um dia que era para ajudar a limpar o Barão Geraldo. Então, todos os atores fizeram um cortejo, aí se ia caminhão, e pessoal com tambor batucando, e todo mundo de figuras dos vários espetáculos, mas todos os grupos e outros artistas junto, catando lixo das ruas e fazendo uma ação, né, para a sociedade. Tudo fazia parte desse foco, né? Não era que, então a gente faz um teatro social, a gente se retira e... Não, era muito abrangente, assim. E essa união dos grupos fomentou a união de outros grupos. Chegou um momento que, de repente, nós vimos que tinha 11 grupos em Barão Geraldo e 6 espaços de teatro. Pessoas ouviam falar de Barão Geraldo, falavam, eu vou para Barão Geraldo. E às vezes artistas independentes se mudavam, achando que ia chegar aqui e ia respirar teatro. Existe um respirar teatral, mas com os grupos, né? Todo mundo fazendo teatro, mas trabalhando para danar. Por exemplo, hoje em dia, para nós construir um espetáculo, a gente leva 2 ou 3 anos para construir um espetáculo, porque a gente nunca tem um tempo livre. É sempre turnê, compromissos, eventos. Um dos eventos importantes que hoje eu acho que une Barão, que é o Feverestival, veio muito em função dessa característica nossa, que era de como trabalhar para essa sobrevivência. E tinha a venda de espetáculos e tem o período do ano, que é janeiro, fevereiro, dezembro, em que pouco se ganha dinheiro. Então a gente precisava, nesse primeiro momento, criar um projeto que pudesse dar uma infraestrutura para o início do ano começar. Aí abrimos cursos em fevereiro. Hoje, a gente tem um número de inscritos que é imenso e que o Lume não dá conta, porque nossa sala continua a mesma e também somos só 7 atores. E isso, a cada ano, foi ampliando o número de pessoas interessadas. Então, muita gente queria vir para cá, não podia vir porque não cabia nos nossos cursos. Os outros grupos começaram também a oferecer cursos nesse mesmo período. Muitos não tinham visto um espetáculo do Lume. Então, vamos também fazer uma mostra de espetáculos paralela aos cursos. E a gente ficava morto, exausto, porque é uma sala que à noite tinha espetáculo, desmontava tudo, dia seguinte tem oficina, monta outro espetáculo. Aí uma das pessoas do Espaço Semente falou, opa, e se a gente organiza então as mostras de espetáculos? Aí foi começando o embrião para o que hoje é o Feverestival, que já é uma união de vários grupos.
que parou tudo na porta da fábrica e começaram a chorar. Ah, já pensou? Apesar de todo esse movimento teatral que tem aqui, apesar de todos os grupos, a dificuldade do teatro invadir completamente a comunidade, de movimentar a comunidade de uma forma onde os vizinhos vêm assistir, onde a população em geral vem aqui assistir, ainda é muito difícil. Acho que isso tem que ficar claro, porque assim, ainda o nosso público é de 90% das pessoas da Unicamp. Eu acho que acabou que, consequentemente, o nosso trabalho, ele mexeu sobretudo com os comerciantes de Barão Geraldo, né? Então, isso que o Renato falou está muito correto. Com relação a trazer o público ao teatro, a movimentar nesse sentido, ainda é uma luta sempre, constante. Mas o nosso trabalho gerou uma consequência enorme na vida de Barão Geraldo e principalmente nos comerciantes. A primeira vez que a gente percebeu isso foi, não sei, há mais de 10 anos atrás, quando a gente teve que fazer o muro aqui em volta. E aí tinha uma loja só de material de construção. E esse cara nos ajudou pra caramba, assim, fazia preços ótimos. E aí sempre que a gente precisava de alguma coisa, ia lá, pegava fiado. Era muito legal a relação com ele. E ele dizia, né? Falou, eu quero ajudar vocês, porque eu sei que vocês no futuro vão me ajudar, porque vocês estão trazendo gente para Barão Geraldo. E essas pessoas vão construir suas casas e vão precisar do material que eu vendo. Então era uma visão que ele já tinha lá longe. E isso, principalmente com os comerciantes, por exemplo, da área de alimentação, isso foi muito forte, porque a gente começou a trazer muita gente para os cursos, pessoas que começaram a se hospedar, então começou a ter pequenas pousadas, pequenas pensões, coisas que não existiam aqui. Num primeiro momento em que a gente realmente precisava se instalar aqui enquanto identidade, vários eventos, o Lume e outros grupos que também passaram por esse processo, faziam na sede. Então era um momento de polvorosa mesmo em que as coisas aconteciam aqui. Só que existe uma coisa em que é isso, todos os espaços são minúsculos. Não se sobrevive com os ingressos dos espetáculos. Primeiro que as salas têm condições básicas, então não se cobra barato, sabe, 60 pessoas. Acaba que quando a gente se fortalece também, o Lume, por exemplo, acaba fazendo um movimento de ir muito para fora, ou para fora do país, ou para outros estados. E isso acaba que o momento de investir na sede enquanto tem uma programação diminui. E vários grupos que foram se fortalecendo também fizeram esse movimento. Então passa por um momento em que a grande concentração é durante o Fevereiro Estival, porque durante o ano o grupo ou está em sala de trabalho desenvolvendo e aprofundando a pesquisa, ou está em viagem, porque a subsistência depende das viagens e é um momento de propagação desse trabalho, né? O aspecto ruim é que a gente leva muito tempo para conseguir estabelecer um elo forte entre este espaço e a cidade e a comunidade, né? Claro que formou-se um público em torno das apresentações aqui, tanto no Barracão quanto no bairro de uma forma geral. Mas esse público a gente acha que ainda é um público elitizado, porque é o público da universidade, são os estudantes, ou são as pessoas que têm um esclarecimento ou que têm uma vida cultural. O nosso objetivo sempre foi estabelecer um vínculo maior com a cidade, com os nativos de Barão Geraldo, com a população que vive na cidade de Campinas, né? Barão, por ser um distrito, é um lugar mais afastado do centro de Campinas, e a Unicamp acabou criando um certo mito da elitização, né? Que não é tanto mito, não, é real. Quer dizer, você tem aqui um tipo de população. É uma cidade estudantil, eminentemente. Está, aos poucos, o povo, as pessoas da cidade, se aproximando, mas a gente gostaria mais. Isso foi um levantamento que a gente fez faz vários anos, já a partir de que fizemos o primeiro intento de festival, né, que a gente fez, a gente chamava isso de Tem Cena na Vila, né, que foi um encontro, na verdade, uma mostra dos trabalhos todos que estavam acontecendo aqui. Aí, quando acabou, a nossa avaliação foi assim: os espetáculos estavam todos lotados, completamente lotados, não tinha espaço já. O público em si de Barão Geraldo era muito pouco. Aí a gente fez esse levantamento e no próximo a gente começou a levar os espetáculos para a rua. Então começamos a pegar já mais no centro de Barão Geraldo, né, na praça lá, nas praças periféricas. Esse ano, depois de, não lembro já, 10 anos, 8 anos, já está tendo bastante público
né? De Barão Geraldo mesmo. E isso, para nós, é muito importante. Mas é um público que a gente tem que conquistar, é um público que está distante e que a gente conquista, assim, um e outro, mas eu acho que é pouco, mas é bom, é assim. A gente se depara muitas vezes com projetos que a gente vai fazer e tem a tal contrapartida social, né? Isso que a gente está falando é parte importantíssima do fenômeno teatral e essa é a contrapartida social. É o espaço do encontro por excelência que não se limita ao teatro, espaço físico. Ele reverbera para a rua, da onde o teatro está, para o bairro, para a padaria, né, para o sapateiro. Cabem 33 pessoas aqui dentro. E é bom porque, de repente, as 33 pessoas sentem entre elas um tipo de cumplicidade também, né? E um tipo de encontro. Você também veio nesse lugar esquisito que eu tô aqui? Parece que eu tô na casa de alguém. Será que é esse mesmo endereço, né? Então, isso vai criando também uma aura, que é essa aura do teatro como encontro, e que eu acho que ela precisa também, talvez pelo exagero, né, tudo mega do mundo, esse pequeno e esse menor, ele é muito agradável, eu acho ele muito saudável em termos da solidão mesmo das pessoas, né, e da importância, né, quando você está lá numa plateia de, sei lá, de 1000 pessoas, está lá no meio do show da Madonna, é uma sensação ser plateia, quando você está aqui, sabe, no meio lá de 33, às vezes tem dias que vem 15, tem dias que a gente faz espetáculo para 7. É até assim meio engraçado. Começa de um jeito meio assim, sem jeito, mas depois acho que vai se criando um outro tipo de relação com a arte que não é tanto o do consumo, que é de outro nível, que não dá nem para dizer que nome que é, mas acho que tem muito a ver com essa ideia do encontro, né?